Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e aqui no meu canal do YouTube eu produzo conteúdo voltado à preparação para concursos municipais. Hoje eu quero abordar alguns importantes artigos da Lei Orgânica do município de Passo Fundo, mas antes quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de toda a nossa produção de conteúdo voltada para preparação para concursos municipais. Me seguir lá no Instagram, @ClaudiaRedim, aonde você vai encontrar materiais direcionados para concursos municipais, inclusive materiais direcionados, compilados de questões inéditas e de provas anteriores de português e legislação da banca Fundatec, banca organizadora do concurso municipal de Passo Fundo. Então, vamos para a nossa lei orgânica, e o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é para a necessidade de que a gente busque a lei orgânica, que a gente busque a lei municipal em sites oficiais. Eu estou trabalhando aqui com um documento online retirado da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, e quando a gente fala em sites oficiais, eu sugiro que você procure a legislação municipal ou no site do Poder Legislativo ou no site do Poder Executivo, Câmara de Vereadores ou Prefeitura Municipal, para que você encontre a legislação oficial e em formato atualizado. Me preocupa muito quando os alunos fazem e buscam a legislação municipal em sites não conhecidos ou não confiáveis, porque o risco de você estudar por um material, por uma legislação não atualizada é muito grande. Então vamos lá, a Lei Orgânica do município de Passo Fundo, e a gente já começa com os princípios fundamentais, porque são artigos importantíssimos que despencam em provas de concurso. O artigo 1º, ele já vai trazer informações que são bem importantes para fins de prova. O município de Passo Fundo é integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, e o artigo já me diz que o município é ente autônomo, e essa autonomia é tríplice: é política, é administrativa e ela é financeira. E toda essa autonomia, ela é exercida no peculiar interesse do município. Guarde essa expressão. Interesse local e peculiar interesse são expressões indicativas das competências do município. Então você precisa gravar que o município é ente autônomo, essa autonomia é tríplice: política, porque eu teria a prerrogativa de eleger os representantes dos poderes legislativo e executivo; administrativa, porque o município terá o poder de auto-organizar-se no interesse local e peculiar interesse; e financeira, porque terá inclusive uma competência tributária para realizar a arrecadação e prestar serviços públicos. O município, ele se rege pela lei orgânica, né? A lei orgânica, ela está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. E o conteúdo da lei orgânica, por simetria, deverá conter harmonia e competência com as constituições federal e estadual. Eu acabei de dizer para você que no artigo 1º, o núcleo, a informação mais importante é que o município é ente autônomo e essa autonomia é tríplice. O artigo 2º vai desdobrar essa autonomia, me dizendo que a autonomia do município se expressa, primeiro, pela eleição direta dos representantes do Poder Executivo, prefeito e vice, pela eleição da composição do Poder Legislativo exercido pela Câmara de Vereadores e ainda pela administração própria. E aí fixe muito essa expressão peculiar interesse ou interesse local. Ainda o artigo 3º, um artigo bastante importante, irá nos dizer que a soberania será exercida pelo sufrágio universal
e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e 3 instrumentos. O plebiscito, que é uma consulta anterior à edição de uma lei. No Brasil, o nosso principal exemplo é o plebiscito que ocorreu dando a opção do cidadão brasileiro optar entre parlamentarismo e presidencialismo. O referendo, que é uma consulta posterior à edição de uma lei, de algum ponto dessa lei. Exemplo, o Estatuto do Desarmamento, né? Nós tivemos a questão do desarmamento da população votada por meio de um referendo, e a iniciativa popular, que é a iniciativa organizada do eleitor de propor projetos de lei a partir da subscrição mínima de 5% do eleitorado. Então, a soberania vai ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, e a partir de 3 instrumentos que promovem, portanto, essa consulta pública: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Nós avançamos para a organização do município. O município possui um território. Este território só poderá ser alterado por legislação estadual, e isso, além da lei orgânica nos dizer, a própria Constituição Federal nos dirá. A sede do município é o município de Passo Fundo, tem a categoria de cidade e nela são sediados os seus poderes executivo e legislativo. E aí eu já pulo com você para o artigo 7º, que é um artigo que despenca em provas objetivas de concurso municipal, porque a pegadinha é inserir nos poderes do município o poder judiciário. São poderes do município o poder legislativo, exercido pela Câmara de Vereadores, e o poder executivo, chefiado pelo prefeito, vice e auxiliado pelos secretários municipais. O poder judiciário não é um dos poderes do município, e o fato do município ser sede de comarca ou possuir fórum não quer dizer que o poder judiciário é um dos poderes do município. São símbolos do município. Muito cuidado, não subestime esse tipo de artigo. Bandeira, brasão, representativos de cultura e história, além de outros estabelecidos em lei. Veja que o rol não é exaustivo, e a gente pode ter uma questão tendo como objeto principal os símbolos do município, ou ainda o examinador lançar alguma questão com assertivas pedindo para você classificar verdadeiro ou falso. Data magna municipal 7 de agosto, e são bens do município: móveis, imóveis, direitos e ações. Então eu tenho bens materiais, móveis e imóveis, e imateriais, direitos e ações. Nós passamos agora para os artigos que eu, na minha experiência, considero os mais importantes, que são aqueles que tratam das competências do município. E aí nós temos competências privativas, e aí eu quero chamar a sua atenção para novamente a expressão peculiar interesse. Por quê? Porque interesse local e peculiar interesse são expressões que demarcam, caracterizam essa competência privativa do município, da sua atribuição dentro das suas competências, que é de organizar-se juridicamente, produzindo a sua legislação, exercer a sua competência tributária, arrecadando a sua receita e prestando serviços públicos, fazendo e elaborando as suas leis orçamentárias, impondo multas por infrações de suas leis, que é exercício do poder de polícia administrativo, e exercendo a sua fiscalização, administrando seus bens, que nós acabamos de ver que são móveis, imóveis, direitos e ações, zelando pelo seu patrimônio histórico-cultural, ainda
reflexo do exercício do poder de polícia, interditando edificações ou ruínas, visando a segurança coletiva, fixando, fiscalizando e cobrando tarifas e preços públicos. Então perceba que dentro do artigo que vai tratar das competências privativas do município, a gente vai ter competências muito caracterizadas pelos peculiares interesses do município, interesses locais e exercício do poder de polícia. O que é o exercício do poder de polícia? É prerrogativa do ente federativo de limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato para sobrepor o interesse público sobre os interesses individuais. Então, eu vou encontrar competências como, por exemplo, de dizer como a atividade comercial vai ser exercida no município, como que eu vou colar cartazes, como eu vou exercer as atividades de cemitério no município, o zoneamento urbano, ou seja, eu vou disciplinar a vida coletiva no município, eu vou estabelecer regras e vou ter o poder de fiscalização, estabelecendo as consequências, que podem ser multas ou interdição de estabelecimentos conforme a regra. Então, nós temos a principal competência, a competência privativa, profundamente marcada pelas expressões interesse local e peculiares interesses e exercício do poder de polícia administrativa. A segunda grande competência importantíssima prevista pela lei orgânica é a competência comum do município com outros entes federativos, União e Estados, e reproduz e espelha o conteúdo do artigo 23 da Constituição Federal. Para eu diferenciar as hipóteses de competência comum das competências privativas, eu vou estar falando aqui sobretudo de direitos sociais. O que são direitos sociais? Saúde, educação, assistência aos desamparados, a maternidade, a criança e o adolescente, a preservação do patrimônio histórico, cultural, do meio ambiente, são direitos que exigem um fazer do Estado, uma prestação do Estado. E vejam, são direitos que não fariam sentido que fossem da esfera de competência de um único ente federativo. Faria sentido que somente a União tivesse a responsabilidade de preservar o meio ambiente? Faria sentido que apenas um ente federativo tivesse a competência de preservar florestas, a fauna, a flora, estimular a educação e a prática esportiva, proteger o meio ambiente, combater a poluição? Então vejam que são assuntos relacionados a direitos sociais e coletivos que vão estabelecer uma corresponsabilidade entre União, Estados e município. Então eu tenho a segunda grande esfera de competência do município. E ainda a competência suplementar, que é uma competência de suplementar legislações já existentes a nível federal e estadual, mas cuidado, não é uma competência ilimitada, é uma competência que vai estar limitada ao peculiar interesse do município. Volto a chamar a sua atenção para essa expressão, porque se ela aparecer em prova, ela demarca essa competência do município. Para finalizar essa aula, que a proposta é ela ser curtinha e a gente só pontuar alguns artigos que são muito importantes, eu quero ainda chamar a sua atenção para o artigo 14, que despenca em provas de concurso municipal, que é um artigo que vai trazer os princípios orientadores da administração pública municipal na esfera direta, secretarias, a prefeitura, indireta, entidades com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, como autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. E estes princípios são
legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, legitimidade, participação, razoabilidade, economicidade, motivação e transparência. Vejam que a lei orgânica acrescenta o famoso LIMP. O que é o LIMP? O LIMP é um mnemônico dos princípios previstos lá no caput do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas veja que a lei orgânica vai acrescentar outros princípios que não estão expressos na Constituição, como a legitimidade, a participação, a razoabilidade. Então, esse artigo precisa estar esquematizado e memorizado por você. Finalizo aqui, então, a nossa revisão de alguns artigos importantíssimos da Lei Orgânica do município de Viamão. Quero saber aqui nos comentários a sua dúvida e o que você achou da aula. Agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.